estamos aqui na nossa aula parte 2 sobre campo elétrico, né? Vocês já tiveram tempo de estudar e revisar alguns conceitos da nossa aula passada. Então aqui vamos continuar o nosso estudo sobre essa grandeza que é muito recorrente na prova que nós vamos fazer, né? Então, primeiro, lembrando, campo elétrico é uma alteração no espaço devido a qualquer carga que gera ao seu redor. Então, para eu achar o vetor campo elétrico, lembra que eu disse na aula passada que eu faço o quê? Imagino uma carga de prova positiva e para onde ela ir, vai ser a orientação do meu campo elétrico. Só que aqui é um caso muito particular, onde eu vejo as chamadas linhas de força. Olhem aqui comigo. Lembrando da nossa aula passada, eu sei que o campo elétrico depende de algumas grandezas. Dentre elas é o módulo das minhas cargas e a distância até o ponto onde eu estou analisando. Se essas cargas tiverem mesmo módulo, ou seja, mais 5 coulombs e mais 5 coulombs, e eu for analisar o meu campo elétrico num ponto equidistante entre elas, ou seja, a mesma distância desse ponto até esse, como vai ser igual a esse ponto até esse. O que vai notar, né? Eu vou ter um campo elétrico dessa minha carga da esquerda para a direita e dessa minha carga da direita para a esquerda. Onde a minha resultante ali no centro, apenas no centro, vai ser zero. Tá? Porque eu tenho cargas de sinais iguais, módulos iguais, tudo isso que eu falei agora. Só que assim, pessoal, as linhas de forças, elas servem mais ou menos como se fosse um mapeamento da minha região ao redor dessas cargas, para eu saber, de uma forma mais simplificada, para onde está a orientação do meu campo. Então, se tu for analisar essas minhas cargas positivas, se eu fosse fazer infinitas vezes essas sominhas vetoriais para ver onde ia apontar o campo elétrico, eu ia ter uma figura mais ou menos assim, tá? Que a orientação das minhas linhas de força, que basicamente elas vão servir como sendo o meu mapeamento do meu campo elétrico ao redor delas, vai ter esta configuração. É importante tu notar aqui, né, que eu estou desenhando poucas linhas, mas são infinitas linhas que existem aqui nessa minha região, onde elas nunca vão se cruzar entre uma carga só. Óbvio que aqui dentro elas podem se cruzar se eu for continuar o meu desenho. Mas o que eu quero falar sobre isso, né? O meu desenho até posso mostrar que vai se cruzar, então eu vou fazendo algumas que tu pode notar que sempre essa orientação das minhas cargas, da minha linha de força, eu imagino o quê? Cargas de provas naqueles pontos e veria para onde ela iria. Então, o meu campo elétrico, devido à presença de duas cargas, uma do lado da outra, se elas tiverem mesmo módulo, ou seja, mais 5 coulombs e mais 5 coulombs, ele é representado dessa forma. Lembrando que apenas nesse ponto central entre elas, que o campo elétrico vai ser zero. O que pode cair no vestibular é o seguinte: quanto que vale o campo elétrico numa região desse ponto aqui? O que teria que fazer? Teria que imaginar qual é a contribuição dessa carga da esquerda nesse ponto e dessa da direita naquele ponto. Lembrando, campo elétrico igual a zero, nesse meu caso, vai ser só na região central. Certo? Essas linhas são linhas imaginárias para eu ter um mapeamento do meu campo. Até se eu for ser um pouquinho mais minucioso, o campo elétrico em algum ponto sempre vai ser tangente às minhas linhas de força, tá? Então qualquer ponto que eu for analisar aonde vai ser o meu campo elétrico, eu imagino uma reta tangente. O que seria uma reta tangente, né? É uma reta que encosta em apenas um ponto dessa minha retinha vermelha. Vocês vão ver lá em matemática, lá na trigonometria, mais detalhadamente. Mas aqui é só de uma forma qualitativa. O que nos interessa é esse caso aqui. Então, vamos ver como é que é o campo elétrico na presença de cargas de sinais opostos. Dizendo que é a mesma coisa. Eu tenho módulos de cargas iguais, ou seja, mais 5 coulombs e menos 5 coulombs aqui. Quando eu digo módulo, eu estou falando da quantidade, né? 5 e 5. O sinal é só para representar que são cargas, uma positiva e outra negativa. Tá? Mas, como eu estou falando de um caso geral, que eu quero que elas tenham o mesmo módulo de carga, as minhas linhas de força, elas ficariam orientadas dessa forma. Ó, se eu largar uma carga de prova positiva aqui, por definição da nossa aula passada, ela iria para onde? Para a direita, né? Então, positivo iria empurrar ela para a direita e a negativa também para a direita. Eu noto que se eu fosse fechar essas linhas de campo elétrico, ela ficaria
mais ou menos dessa forma, ó, onde ficaria praticamente reta e mais acima, né, elas começariam a ficar um pouquinho encurvadas, onde tu vai ver que vai parecer tipo uma aranha, né? Não sei, né? Tem gente que fala que é um siri, pra mim parece uma aranha aqui. Mas assim, ó, pessoal, o que eu noto, ó? Que continua a mesma definição, né? As linhas de campo saem da minha carga positiva, porque imagina uma carga de prova positiva e ela iria para longe da positiva e se aproximaria da minha negativa. Então assim, ó, tu pode até notar que eu estou fazendo esse desenho bem mais detalhado que o outro, né? Por quê? Porque ele, para fins de estudo, vai ser bem mais importante do que esse aqui, porque vai ter um caso muito particular, que é o caso que o vestibular da URGS cobra bastante, tá? Que nós vamos estudar aqui no outro quadro. Então, de novo, nota o seguinte, essas linhas de força saem da carga positiva e penetram na carga negativa, tá? Isso é a minha representação de uma linha de força entre duas cargas de sinais opostos do mesmo modo. Agora, vamos usar um exercício mental. Se eu pegar aqui e desenhar essa região aqui. Estão vendo? Ó, muita atenção aqui. Essa região azul eu vou pegar e vou colocar aqui. Certo? Então visualizem comigo. Desenho um pedaço e vou colocar aqui. Ó. Aquele quadradinho em azul que eu coloquei, eu estou dando uma ampliação aqui desse lado. E esse daqui estou colocando aqui no canto do quadro. O que eu noto, pessoal? Que se eu for fazer as linhas de força, vou pegar essas que estão retinhas, né? Então vai acontecer isso aqui, ó. Ó, vai ser mais ou menos como sendo ampliação ali do meu desenho. Ok? Óbvio, eu vou botar menos linhas porque eu não estou interessado nelas agora na quantidade, e sim na forma que elas são distribuídas. Então, pegando esse exemplo, se eu disser que isso aqui é uma placa carregada, com que sinal eu colocaria? Bom, colocaria sinal positivo, né? Então, eu vou representar um mais aqui e um mais aqui. Entendido? Se a placa positiva está aqui, pegando essa analogia, a negativa vai estar do outro lado. Lembra aqui, ó, coloquei sinaizinhos, 3 sinais positivos aqui na esquerda e 3 aqui na direita, só para dizer que o módulo é igual. O que eu noto, pessoal? Tu concorda que se eu lembrar da aula passada, de uma maneira didática, se eu fizer um quadradinho aqui, eu englobo quantas linhas de força? Uma. E se eu fizer um quadradinho aqui, eu também englobo uma. O que eu posso notar? Para uma região muito especial, onde eu tenho 2 placas, eu vejo que o meu campo elétrico é orientado da esquerda, tá, para a direita. Para esse caso muito específico, onde eu estou vendo bem no centro, eu posso fazer uma idealização, dizendo que nesse ponto, opa, deu até quase uma reviravolta, né? Nesse ponto A e nesse ponto B, esse campo elétrico é igual. Por isso eu venho com um conceito chamado de campo elétrico uniforme. Lá da tua escola ou de qualquer instituição que tu veja que tem uniforme, significa o quê? Todo mundo está igual, todo mundo está vestido igual. Ou seja, se eu for analisar o valor do campo elétrico nesse ponto A e nesse ponto B, se eu estiver falando de um campo elétrico uniforme, eles têm que ter o mesmo valor. Entendido? Isso é muito importante, tá? Porque eu posso ver em relação às minhas linhas de força. Pode notar que a densidade delas é constante, ou seja, o espaçamento entre elas sempre vai ser o mesmo. Ok? Então assim, pegando esse meu exemplo, né, eu tenho algo que é bem importante de eu analisar sobre a trajetória desse meu campo elétrico uniforme, que eu vou representar aqui, né, sobre esse meu quadro da esquerda, pois o vestibular da URGS cobrou há 2 anos atrás esse raciocínio, que é sobre a trajetória de cargas lançadas em um campo elétrico. Até a prova desse ano, 2013, da URGS, né, foi uma questão bem conceitual sobre isso. Olha só, tem aquele mesmo campo elétrico, tá? Tu vai ver que tu não precisa decorar, na escola tu tinha que decorar um monte de coisa, mas aqui eu vou te ensinar tu a entender isso. Tu vai entender essa relação de uma forma bem mais fácil que tu tinha na escola, né? Ó, placa positiva, placa negativa. Já vejo sempre, né? Ah, professor, fiquei com dúvida para onde aponta o campo elétrico. Lembra da definição. Larga uma carga de prova que sempre vai ser o quê? Positiva. Para onde ela ir? Positiva vai ir para positivo ou vai para o negativo? Os opostos se atraem.
Conclusão, o campo elétrico vai apontar nesta orientação. E nesse caso muito particular, o campo vai ser da esquerda para a direita, é o campo elétrico uniforme, tá? Óbvio, a questão vai ter que te dizer se o campo elétrico é uniforme ou vai ter que te dar condições para te descobrir se ele é uniforme ou não. Então assim, assunto bem bacana de analisar vou lançar 3 partículas. Tá? Uma partícula que eu vou representar, por exemplo, como sendo um elétron. Tá? O elétron tem carga negativa. Ok? Já faço uma revisão de processo de eletrização, que foi a nossa aula 1, né, que nós estudamos isso. E aqui eu vou ter uma carga positiva. Por exemplo, um próton. Tá? Só estou analisando a trajetória, não estou me preocupando com o raio dela. Tá? E aqui eu vou ter o N, né, que esse N vai ser o meu nêutron, uma carga neutra. Nêutron. Ok? Então assim, se eu lançar essas minhas partículas em direção ao meu campo elétrico, qual será a trajetória que elas vão ter? Olha só, pessoal, tu não precisa decorar aquilo que tu tinha na escola. Que cargas negativas vão contrárias às linhas do campo elétrico. Até tu pode decorar se tu quiser, para chegar de uma maneira mais rápida. Mas se tu entender a essência do campo elétrico, tu chega à conclusão que, se eu lançar uma carga negativa reta, quando ela estiver entrando no campo elétrico, ela vai sofrer uma força de origem elétrica. E essa força vai fazer com que ela vá para a placa positiva. Lembra, tu não precisa decorar que uma carga negativa vai contra as linhas de campo. Se tu olhar esse desenho e tiver na tua cabeça a forma conceitual disso, tu vai chegar a essa conclusão, que um elétron iria para a placa positiva. Assim como, se eu lançar um próton, né, com uma carga positiva, ele iria para a minha placa negativa. Ou seja, prótons, eles vão ir na mesma orientação do campo elétrico, tá? E agora, atenção! Para eu ter campo elétrico, lembra que eu tinha o campo é igual a constante vezes a carga sobre a distância. A minha carga tem que ser diferente de zero. Ou seja, se eu tiver um nêutron que tem carga igual a zero, se eu lançar ele no campo elétrico, ele não sofre ações do meu campo. Ele vai seguir reto como se nada tivesse acontecido. Entendido? Só uma aplicação sobre esse campo elétrico eu vou colocar aqui do lado, só para te saber que essa grandeza de campo elétrico não é tão abstrata assim quanto tu imagina. Olha só, se tu tiver lá um dia chuvoso, tu vai ter o chão, ok? O chão e tu vai ter uma nuvenzinha, um dia com bastante raios, com muitos trovões, né? E eu for analisar uma nuvenzinha. O que consiste aquela descarga elétrica que tu vê, às vezes descendo ou subindo do chão? Aquele raio, né? Olha só, vamos supor que tem um dia chuvoso, por algum processo de eletrização, essa minha nuvem fica carregada positivamente, certo? E o meu solo vai ficar carregado negativamente aqui embaixo, ok? O que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho carga positiva em cima e negativa embaixo, não necessariamente vai ser um campo elétrico uniforme, mas isso vai ter condições de chegar à conclusão. Para onde estaria orientado o meu campo elétrico entre a nuvem e o chão? De novo, teve a dúvida? Larga uma carga de prova positiva e vê para onde ela vai. Meu professor, a carga de prova sempre é positiva? Sempre. Definição. Logo, o meu campo iria ir nessa orientação, tá? Eu vou colocar só as linhas aqui, não vou estar preocupado se ela vai ser uniforme ou não. Só que o que acontece, pessoal? Esse campo elétrico tem vezes, né, que ele fica tão grande, que essa energia elétrica que eu vou ter aqui, falando de uma forma um pouquinho mais geral, tem um valor tão alto, que aí eu te pergunto, entre a nuvem e o chão, o que eu tenho? Ar, né? O ar é um bom condutor de eletricidade? Não, né? Não é um bom condutor, porque senão a nossa tomada nós estaríamos tomando choque simplesmente por estar próximo dela. Aqui nós consideramos para esse caso que o ar é um isolante. Muitos alunos têm a concepção errada de isolante. O material que é isolante, por exemplo, a borracha, é um material que isola sempre a eletricidade? Não. Se tu estiver tomando um banho com uma Havaianas e não tiver aterrado teu chuveiro, pode até ser que aquela Havaiana com 2 dedos de borracha vai te proteger do choque, tá? Mas se eu te pegar e colocar aqui, largar um raio na tua cabeça, tu acha que vai ser as Havaianas que vão te salvar? Claro que não! Por quê?
Se o material é isolante, eu só posso afirmar que ele é mau condutor de eletricidade, mau condutor de corrente elétrica. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um valor máximo que esse ar que está aqui dentro, né? Esse ar ele consegue suportar sem ser condutor de eletricidade. Esse valor máximo é um valor máximo de campo elétrico, eu vou colocar aqui valor máximo que o ar aguenta, que é da ordem, né, de 3 vezes 10 na 6 newtons por coulomb. Então, o que eu posso analisar? Ó? Que vai ser 3, certo? E mais 6 zeros. Por que eu estou mostrando isso, pessoal? Só a título de curiosidade. Se eu tiver algum aparelho que aumente o campo elétrico acima desse valor, eu faço com que essa região, que é considerada isolante, seja condutora de eletricidade. Eu tenho aqui um material muito bacana, né, que é uma lanterna, né? Não perguntem como é que eu tive isso, né? Mas olha só para te ter uma ideia. Eu tenho duas pontas aqui, se tu olhar bem pertinho, eu tenho duas pontas que, o que tem aqui dentro? Ar! O ar eu sei que é um péssimo condutor de eletricidade. Só para te ter uma ideia, né? O campo elétrico associado a essa distância que eu tenho do meu aparelho, né? Ele tem um valor de... Vou colocar bem aqui embaixo, que é do meu aparelho, AP. Que é o chamado taser que é utilizado para... Sei lá, eu uso para dar aula. Tu pode usar o que tu quiser isso. Então assim, ele tem um valor aproximadamente de 4 vezes 10 na 6 newtons por coulomb. Tá? Até posso ver a outra unidade, que vai ser volts por metro, que a gente vai ver numa aula depois. Ou seja, aqui, esse campo elétrico que eu tenho entre essas duas pontas é muito superior que o campo elétrico máximo que o ar aguenta sem ser condutor. E aí eu noto que se por um acaso eu ligar ele, né, tu pode ver que temos uma luzinha aqui para nos orientar, a luzinha está aqui. Se ficar vermelho, significa que eu estabeleci esse campo elétrico aqui no meio. E se eu apertar, eu posso gerar uma descarga elétrica que eu provo que o ar pode ser condutor de eletricidade se eu extrapolar um valor máximo de campo elétrico. Pessoal, não façam isso em casa. Por favor, né? Continuem vivos, né? Não coloquem, não tentem romper a rigidez de elétrico do ar de jeito nenhum. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Fechamos essa parte de campo elétrico. Acessem o nosso canal de aulad.com.br. Vocês vão ver que vai ter diversas aulas, não só de física, né? Tem aulas de todas as disciplinas que vão te ajudar no vestibular. Eu sou o professor Jean Pegoraro. Muito obrigado pela atenção e lembrem-se que a física esteja com vocês. Tchau, tchau.